desse último dia, dessa última tarde, desse evento maravilhoso, né? Eu preciso agradecer e preciso cumprimentá-lo, viu, Francisco, pelo vigor, pela energia sua num evento desse porte, né? Eu acho que você já, desde o grupo do Facebook, já tem feito isso, né? Você tem tentado usar, acho que muito bem, as redes sociais e tudo mais, e aí, agora com esse evento, acho que mais ainda, né? E de uma forma extremamente interessante, extremamente válida, né? E sinto também que o pessoal tem respondido bastante, né? Com muito vigor, vejo muito interesse assim do pessoal de compartilhar as aulas, de participar, de ouvir, enfim, né? A gente fica eu que sou de uma outra geração, né? um pouco mais antigo, acho que quase todos vocês aí, fico ainda surpreso com esses números, né? Dia desse eu estava numa outra live, e aí quando eu notei, né, bati o olho que tinham 800 pessoas acompanhando, eu entrei em pânico, né? Entrei em pânico porque nunca falei para tanta gente assim. Isso dá uma responsabilidade muito maior, né? Eu estou vendo que o número também aqui já está em quase 200 pessoas aí, é muita gente, né? Enfim, eu acho que é uma forma que a gente tem, que vocês estão achando muito bem aí, de comunicação, de informação, de aproveitar essas novas tecnologias, enfim, né? Então é uma honra muito grande. Eu vou tentar falar não muito tempo, né? Você me corta aí, se necessário, Francisco, para ver se ainda sobra um certo tempinho final para algumas questões, perguntas, mas eu vou assim tentar bater um papo, né? Eu sou formado em educação física na segunda metade dos anos 70, né? Portanto, há mais de 40 anos, dei aula na rede básica, rede pública básica, durante 7, 8 anos, e aí depois universidade, Unicamp, durante 30 e poucos anos, 32 anos, e me aposentei há um ano e meio atrás, né? E continuo ainda, né, participando, vocês ainda me chamam, né, me levam a sério ainda, viu, Francisco? Agradeço, né, a lembrança, né? Então eu vou assim falar algumas coisas que eu tenho feito, que eu estudei, né, na minha vida, mas motivado pelo título da nossa tarde ou do nosso dia, né, entre os discursos e as práticas, né, e também motivado por uma questão que me fizeram dias atrás, num outro evento como esse aqui, no qual eu falei um bom tempo sobre cultura, sobre antropologia, as coisas que eu estudei, né, que eu pesquisei a minha vida acadêmica toda, e aí depois uma professora me perguntou como que ela faria, como que ela deveria fazer para trabalhar a cultura nas suas aulas de educação física, né? Então, a ideia, né, dessa provocação dela me lembrou também os alunos de graduação, né, que muitas vezes a gente falava bastante para eles, e eles, assim, com aquela sinceridade juvenil, eles assim, falavam, bom, então, para que serve isso, professor? O que eu faço com isso na minha intervenção, naquela pressa que eles tinham, né? Então, isso me remete hoje, até pelo nosso tempo, que é um tempo curto, né? De não falar, eu não vou teorizar muito, né? Eu já fiz isso em outros encontros, no próprio chão da quadra, né? O Francisco se lembra. Não vou falar muito de onde vem isso, não vou definir cultura, não vou falar sobre antropologia, ou muito rapidamente, e vou tentar chegar em algumas situações, vamos dizer, mais aplicadas. Não vou, assim, falar prática, né, porque parece que a gente separa a teoria da prática, né, mas eu vou tentar falar de alguns exemplos, talvez, de uma intervenção possível, né. E eu começo sempre, né, e ainda que não seja o tema propriamente nosso aqui, mas eu começo sempre me reportando
as décadas de 1980 e 1990 da educação física brasileira, da história recente da educação física brasileira. Né? Sempre falo isso, porque acho que muitos colegas e professores, bem mais jovens, né, que se formam hoje, né, e mesmo alguns, às vezes, um pouco mais antigos, parecem não conhecer, não saber da produção teórica que a gente começou a fazer lá nos anos 80, e eu, particularmente, nos anos 90, né? E que não só desbravou caminhos para tudo aquilo que se fala hoje, mas ainda tem muita coisa interessante, né, a ser debatida. Não estou falando que não possa ser transformada, claro que essas obras daquela época precisam ser datadas, né, devem ser datadas, tem um próprio contexto, né, da época, mas são produções interessantes que abriram determinadas trilhas, né, para a gente continuar seguindo hoje. Então, tem gente que não leu aquilo, que não se reporta muito aquelas coisas, e eu acho que ainda tem muita coisa para ser debatida, para ser dialogada hoje com as obras de lá, né? Desde aqueles 2 clássicos livros, né, coincidentemente no ano de 1983, que é o livro do Vitor Marinho de Oliveira, intitulado O que é Educação Física, e o livro do Medina, João Paulo Medina, intitulado A Educação Física Cuida do Corpo e Mente. Livros que, pioneiramente naquela, né, apontavam para uma educação física diferente daquilo que se tinha, né? Depois teve uma série de produções a partir de finais dos anos 80 e anos 90, vocês acompanharam o livro do Lino Castellani Filho, o livro do João Freire, do professor Mauro Betti, o professor Helenor Kunz, Celita Farel, Walter Brast, enfim, depois tem esse livro que eu publiquei nos anos 90, que é o da Cultura do Corpo, né, já em 95, que é a minha dissertação de mestrado. E estou assim falando isso por quê? Porque a partir dessa discussão iniciada nos anos 80 e nos anos 90, algumas coisas mudaram na educação física, né? Quer dizer, o curso de educação física de graduação que eu tive nos anos 70, ele não só é diferente daqueles cursos que se tem hoje, mas ele era absolutamente impensável, né? Então, conceitos como cultura, né, que eu uso bastante, trabalho bastante, vocês talvez saibam, conceitos de sociedade, conceitos de classes sociais, conceitos de representações sociais, sentidos e significados, valores, ideologia, etc., são temas, são termos e são temas que adentraram a área de educação física e deram a ela novos sentidos, novos debates e discussões, né? A educação física, que era respaldada, amparada pela Lei 5692, né? A Lei de Diretrizes e Bases, a LDB 5692 de 1971, considerada ainda como atividade, extremamente influenciada pelo militarismo, com uma fundamentação ainda médico-biológica, que vinha lá do século XIX, né? Ela passa a considerar outras coisas, né? Então, a educação física, ela muda de enfoque, né? Ainda que esses pensadores todos pensem coisas diferentes e nem sempre concordem com tudo, todos eles acessaram determinados aportes teóricos das ciências humanas, das ciências sociais, né? E que serviu, que essa incursão pelas ciências humanas serviu para relativizar, né? Para relativizar essa ênfase biológica que era quase unicamente a explicação teórica, a justificativa teórica da educação física e escolar,
né? Então, sem desconsiderar, né, um aporte teórico biológico necessário, importante, sobre vários aspectos, né, passou-se a ter também uma explicação, né, uma explicação a partir das ciências humanas, né? Eu tenho definido que cultura, o termo cultura, conceito de cultura, é o principal conceito, é a principal categoria para a gente debater a educação física. Já tenho falado isso há um bom tempo, né? Já tenho falado isso há um bom tempo. E aí a gente volta, né, naquela dúvida. Bom, então como é que eu ensino cultura? Como é que eu trabalho cultura nas minhas aulas, no ciclo 1 do ensino fundamental, no ensino médio, na educação infantil, enfim, né? E, na verdade, né, a gente não vai ensinar cultura, a gente não vai trabalhar a cultura, né? A cultura deve ser vista como uma lente, como um óculos, né? Com lentes específicas que permitem ver certas coisas que não eram vistas, né? E essa visão, essa perspectiva, né? Essas lentes, essa forma de olhar para esse fenômeno, né, chamado educação física, ele deve ser incorporado numa certa postura do professor, né? Então, logicamente, a gente não vai ensinar cultura, a gente não vai definir cultura com os nossos alunos, né? Essa é um estudo acadêmico, é um estudo antes da aula, é tema de muitas teses, dissertações, falei disso nos meus livros, artigos, enfim. Mas, especificamente, o que eu faço com isso, né? Para que serve entender a educação física como uma prática cultural, né? É o que a gente tem falado, eu e outros colegas, né? Primeiramente, aqui deve ser feita uma ressalva que discutir cultura por si só, né, não garante uma proposição, uma intervenção progressista, né? É óbvio, né? Aliás, já vi pessoas com uma prática assim, muito pouco inovadora, muito pouco transformadora, uma prática repetitiva, rolando bola para os alunos e justificando essa prática pela própria cultura dos alunos, né? Mais ou menos com a seguinte justificativa. Bom, os alunos, é da cultura dos alunos jogar futebol, portanto, eu vou dar futebol porque eu atendo a própria demanda cultural deles, né? Eles só fazem isso lá no bairro deles, portanto, eu vou fazer isso lá nas aulas. Claro que é uma justificativa cultural que não aponta para uma intervenção diferente do que a gente critica, do que a gente criticou durante muito tempo, né? Então, sempre falo isso, que considerar a cultura como uma forma de olhar para a educação física é uma condição necessária, mas não é suficiente para uma prática, vamos dizer, progressista, para uma prática transformadora, né? Isso precisam outras coisas para isso, mas é uma condição necessária, porque se a biologia que justificou a educação física e a intervenção da educação física e escolar é uma ciência da repetição, é uma ciência que considera os seres humanos a partir das suas semelhanças. De fato, os seres humanos, em condições biológicas mais ou menos normais, eles são extremamente semelhantes, né? E isso justificaria que a mesma prática, que o mesmo estímulo sobre um corpo físico causaria a mesma resposta de todos os alunos, né? A resposta motora de todos os alunos. Era essa a ideia que se tinha, grosso modo, de uma educação física. Quando a gente passa a considerar a cultura como determinante, né? Como aquilo que se tem na aula, aquilo que se manipula na aula, e as considerações e as mediações simbólicas que todo professor faz, a gente
abre essa educação física para outros aspectos, né? E eu queria, como eu disse, né, fazer uma discussão assim, menos acadêmica hoje, e dar alguns exemplos de aula, exemplos práticos, né? Citei no meu livro, já de 20 e poucos anos atrás, quando eu olho para um aluno plantando bananeira, e eu não tenho certeza se todo mundo, né, já que tem gente aqui do Brasil inteiro, se esse título, né, plantar bananeira, tem o mesmo significado. Isso pode ser até uma variação cultural, né? Já teve gente, né, falando que não sabia o que era isso. Mas, assim, plantar, né, bananeira é uma brincadeira infantil onde crianças apoiam as duas mãos e jogam as suas pernas para cima e muitas vezes andam com os braços, né, caminham e fazem disputas com as pernas, né? Quando eu vejo isso, né, numa aula de ginástica, onde estou querendo que os alunos conheçam o que é fazer parada de mãos, e os alunos plantam bananeira, entre aspas, né? Quando eu posso olhar para isso, se o meu referencial for extremamente de uma ciência biológica, né, e um gesto mecânico, eu vou considerar aquilo como um gesto não técnico, como um erro de execução, né, porque eles não ficam reto como as regras e o modelo da ginástica artística sugere, né? Por outro lado, se eu entendo aquilo como uma manifestação cultural extremamente presente, muitos alunos, né? Eu, quando dei aula na rede pública, rede básica, quando eu falava de parada de mão, os alunos plantavam bananeira, né? E partir daquilo e considerar que aquilo é tão técnico, é tão gesto técnico, né? Uma outra técnica, é um uso do corpo. E aí, quando eu falo de uso do corpo e falo de gesto técnico, eu estou me lembrando aqui do Mauss, né? Do Marcel Mauss. Não temos muito tempo para entrar nele hoje, né? Marcel Mauss falava que os seres humanos usam o seu corpo de formas técnicas. Então, qualquer gestualidade humana, ela é, por definição, técnica, porque ela é culturalmente criada, né? Então, longe de considerar que plantar bananeira é uma técnica errada, ou é uma não técnica, ou é um erro de execução de uma parada de mão, eu devo considerar, devo partir daquilo, posso ir além daquilo, posso fazer outras coisas, mas considerar que aquilo é uma manifestação cultural dos alunos, é a forma como eles compreendem, né, aquela atividade sugerida, né? Um outro exemplo, né? Um outro exemplo que a gente poderia pensar, disso que eu falo, de uma lente cultural para olhar para esse fenômeno da educação física, né? Por que alunos, também estou me reportando a um exemplo das minhas aulas na aula da educação básica na rede pública, né? Por que os alunos reagiam, né, meninos, né, reagiam às aulas de dança? Então, quando eu sugeria uma aula de atividade rítmica, alguma coisa ligada à dança, pelo menos naquela época, naquele contexto onde eu dava aula, né, na prefeitura de São Paulo, os alunos reagiam e tinham muita vergonha de fazer qualquer atividade de dança que mexesse com o seu corpo de algumas formas. Ou, um outro exemplo, por que as meninas reagiam de uma maneira negativa e não queriam suar, né? Suar, né? O suor era uma coisa evitada pelas meninas. Isso até gerou um texto meu, né, que eu fiz um texto falando disso, da dificuldade delas de lidarem com o próprio suor do corpo, né? O que quer dizer isso, né? Se eu for pensar pela bioquímica, se for pensar pela própria ciência
biológica, bioquímica, suor é uma produção do corpo, né? Quando o corpo faz atividade física, ele aquece e ele sua, e ele verte suor, né? Só que, culturalmente falando, tem uma representação, tinha um significado, tinha um sentido que elas davam para esse suor no corpo. Tinha um sentido que os alunos davam quando era sugerido que eles dançassem, né? Eu poderia dar mais um exemplo, como que alunas evangélicas, né, reagem aos temas, aos conteúdos das aulas de educação física. Estou aqui me reportando especificamente a uma pesquisa de uma orientanda minha de doutorado, que acompanhou durante 6 meses alunas do ensino médio, evangélicas, né, de orientação religiosa e evangélica, como que elas lidavam com os temas sugeridos pela educação física. E ela tentou entender que essa reação delas era, ao mesmo tempo, elas tentavam flexibilizar determinados preceitos religiosos para conseguir fazer algumas atividades que elas entendiam como interessantes, e, ao mesmo tempo, elas relativizavam a própria forma de fazer para atender aos seus próprios preceitos religiosos. Então, elas criavam, dinamicamente, uma tensão entre a sua orientação religiosa e a própria atividade de educação física. Enfim, estou dando vários exemplos aqui, teriam outros para dar, não estou querendo me alongar muito, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, pela cultura, pela visão, pela perspectiva cultural, não apenas biológica, como eu disse, que é uma ciência da repetição, a ciência é importante, precisamos dela, nesse momento mais do que nunca, para encontrar uma vacina, enfim, né? Mas pela biologia, a gente não entende essas respostas variadas dos nossos alunos, né? A gente precisa de outros, como eu disse, de outros óculos, de outras lentes, que não olhem apenas músculos, células, mitocôndrias, e, enfim, ossos, mas que olhem para essa condição cultural, para como que esses alunos se colocam no mundo, como que eles concebem o próprio corpo, como que eles reagem aos determinados conteúdos da educação física e como isso é extremamente dinâmico, né? Então, mais uma vez, né, pela concepção biológica de corpo, todos os alunos têm os mesmos ossos colocados nos mesmos pontos e esses músculos e esses ossos reagem aos certos estímulos da aula do mesmo jeito, e mecanicamente o corpo funciona de um certo jeito. Isso basta? Não basta. Não basta. Um outro exemplo que eu sempre cito, né, também da minha própria prática de aula na quadra, eu, em determinado momento da minha vida, eu tinha uma escola de manhã e uma escola à tarde, né? E, por coincidência, eu tinha as mesmas séries, né? Então, naquela época, com os recursos que eu tinha naquela época, sem muita leitura ainda, e, enfim, sem muita condição de pensar nisso, né? Eu imaginei, falei, bom, as aulas vão mais ou menos do mesmo jeito, eu tenho as mesmas séries, eu penso uma aula só e vou indo junto, né? Até para dar conta de um número de aulas muito grande que eu tinha naquela época, né? E, para minha surpresa, as aulas começaram do mesmo jeito e, de repente, cada escola foi para um lado diferente, cada aluno reagiu de um jeito diferente, né? Claro, né? Claro, hoje penso isso, uso isso como exemplo, né? Os grupos eram diferentes. Embora eu estava na educação física para as mesmas séries escolares, para os mesmos anos escolares,
na época eu acho que era o ciclo 2 do ensino fundamental, né? Os alunos reagiam àquilo, os bairros eram outros, as escolas eram distintas, os seus pais tinham origem. Desculpa interromper, que deu uma travada aqui, só um minuto. Pessoal, não precisa colocar o chat aí, travou. Já estamos sabendo já, fica tranquilos aí. Tá? Só um minutinho só, professor. Fernando, dá uma olhadinha, por favor. Oi, voltou. Deu uma slide, mas já voltou. Tudo bem? Tudo. Será pessoal, que foi algo meu aqui? Internet, e agora, professor, por favor, professor, pode continuar. Desculpa. Não sei, talvez seja algo meu aqui, né, Francisco? Porque aqui também oscila bastante a internet, viu? Não, sábado, professor, né? Fica tranquilo, isso foi aqui na transmissão. Tá bom, gente, obrigado. Obrigado, eu tô já. Eu já estou vendo aqui, aproveitei para olhar que são 2h30, eu vou tentando me encaminhar também para a parte final aí, né, gente? E, bom, falava eu, então, né, desse exemplo, né, de atuar em 2 escolas, e todo professor que deu aula em 2 escolas diferentes, ao mesmo tempo, em 2 bairros diferentes, notou isso, né? Ou deu aula no ano anterior, e aí tenta, às vezes na mesma escola, né, tenta falar, bom, eu vou fazer aquilo que deu certo na outra escola, ou no outro ano, ou no outro bairro, e essa intenção, ela muitas vezes, ou quase sempre, ela não dá certo. Por quê? Né? Porque os alunos são diferentes, as escolas são diferentes, as histórias da educação física em cada uma dessas instituições, ela é singular. Os pais desses alunos têm origens diferentes, enfim, cada escola é aquilo que no nosso grupo aqui, para usar um termo também do Marcel Moos, a gente chamava de um fato social total. Né? A aula é uma prática cultural e, mais que isso, é um fato social total, que ele é atravessado, ele é influenciado pelas várias condições, pelas várias características, todas que ocorrem, né? História de vida do professor, história dos alunos, e esses alunos concebem o próprio corpo de formas diferentes, têm orientações religiosas diferentes, muitas vezes dentro de uma mesma classe você tem coisas diferentes dentro de uma mesma classe, e dar aula de educação física se tornou de uma complexidade muito maior, né? Porque nós temos que mediar simbolicamente esses vários interesses, né? A aula é essa multiplicidade de sentidos, de significados que ocorrem o tempo todo, né? Em termos de valores, conceitos, atitudes, comportamentos, procedimentos, e o professor, né, ele tem uma ideia da aula, né, um plano de aula geral, e a aula muitas vezes vai para outros aspectos, né, para outros lados, né? Enfim, tentando encerrar um pouco, né? Então, a partir da consideração da cultura, embora eu não tenha falado muito hoje aqui, pelo próprio tempo, né, mas eu busquei esse estudo da cultura na antropologia social, né, onde eu mergulhei a partir do final dos anos 80, li um pouco, estudei um pouco sobre isso. Então, quando eu falo sobre cultura, eu estou falando de uma influência da antropologia no meu caso, reconhecendo que existem outros colegas que chegam nesse mesmo conceito a partir de outras fontes, né? Claro, plenamente possível, mas a partir da consideração da cultura, é possível pensar no corpo e no gesto como técnicas corporais, é possível pensar nas expressões diversas, nas apropriações específicas de cada grupo, e isso explicaria as diferenças entre os alunos, diferenças entre as escolas, diferenças entre os bairros, diferenças entre cidades, enfim, né? Nesse momento, né, que a gente está vivendo, nesse momento do Brasil atual, né, com essa crise política, com essa crise sanitária, com essa crise de saúde pública, com esse desgoverno,
né, que conseguiu a proeza de, em um ano e meio de mandato, indicar 4 ministros da educação, 4 ministros da educação em um ano e meio. Isso seria cômico se não fosse trágico, né? Acho que 3 ministros da saúde, enfim, né? E com essas 160 mil mortes, né? Por conta de uma forma de lidar com a saúde pública de uma maneira absurda. Nesses últimos dias tivemos a notícia de uma possibilidade de privatização do SUS, né? Então, nós, assim, mais que nunca, né, com essa crise toda, com essa postura fascista deste governo, o Marcos Neira falava hoje ainda de uma pedagogia antifascista, né? Eu acho que mais do que nunca nós temos, e como sempre fizemos, né? Eu, quando dei aula na educação básica, nós vivíamos ainda uma ditadura militar, final dos anos 70 e início dos anos 80, ditadura militar. Superamos aquela, vivemos uma redemocratização. Fico particularmente surpreso hoje quando vejo jovens pedindo a volta da ditadura militar, eles não têm noção do que estão falando, sem dúvida nenhuma, e acho que mais do que nunca, acho que nós, educadores, vocês, educadores que estão no chão da quadra, precisam resistir, né? E como que a gente faz isso a partir dessas coisas todas que a gente estuda, né? Porque muitas vezes a gente estuda a coisa, mas para isso chegar lá na quadra tem um tempo, e muitas vezes a gente sonha fazer certas coisas, mas não alcança isso. Eu acho que um primeiro passo, como eu disse, estou até me repetindo, né, é essa consideração que a educação física é uma prática eminentemente cultural, né? Eu acho que só isso já é um certo avanço, porque aquilo que é passível, aquilo que é, por definição, cultural, ele é passível de transformação. Ele não há uma explicação inata, não há uma explicação congênita, uma explicação biológica. Se a gente considerar a prática de educação física como eminentemente uma prática cultural, né, que eu falei rapidamente dela aqui, eu acho que a gente pressupõe, a gente considera que ela é passível de transformação, porque, por definição, ser cultural, a cultura é passível de transformação, né? Os seres humanos chegaram até onde chegaram pelas transformações culturais, né? E é isso que a gente está tentando, né, fazer o tempo todo. Como sugestão, já que eu estou assim, falando de atitudes, de prática de resistência, eu acho que é disso que a gente precisa falar, nesse momento atual, a gente não pode fugir desse debate, né? Eu acho que a gente precisa suscitar para os nossos alunos uma educação física que garanta o direito à diferença. Tenho falado isso sempre, desde que eu fiz mestrado, que eu fui atrás desse conceito de diferença pela antropologia, que garanta aos alunos o direito à diferença entre os corpos, porque os corpos se apresentam sempre a partir de suas diferenças, quer sejam diferenças sociais, quer sejam diferenças culturais, diferenças, até mesmo diferenças biológicas, diferenças de inclinação, de orientação sexual, enfim, né? Um grupo composto por diferentes, ele é muito mais rico do que um grupo composto por iguais. Então, eu entendo que todo mundo que dá aula sonha, né, com uma resposta homogênea da turma, né, seja no ensino superior, seja no ensino básico, né, se todos os alunos entenderem tudo do mesmo jeito, é muito mais fácil para dar aula, mas não é isso que ocorre, né? Os alunos são, por definição, diferentes. E eles merecem ser reconhecidos como diferentes, e as suas expressões diferentes, né? Então, a gente precisa propiciar isso, precisa sugerir isso, precisa estimular a própria diferença, né? E reconhecer ela não como uma deficiência
ou da aula ou deles, alunos, né? Mas como uma condição necessária, né, para a gente estar junto, né? Um segundo ponto é que essa aula de educação física, que eu estou aqui chamando como uma prática de resistência nesse momento político, que garanta a crítica e a criatividade. Porque as práticas de educação física, historicamente, tenderam para padronização, para repetição, para homogeneização dos corpos dos alunos, influenciadas que foram pelas ciências biológicas. Então, que a aula aponte para essa crítica, para essa criticidade, para essa criatividade. E um terceiro ponto, né? Uma terceira prática, uma educação física como resistência, que é aquela que garanta uma consciência corporal que seja eminentemente uma consciência social, que ao invés de individualizar o ser humano e retirá-lo da dimensão coletiva, coloque-o no tempo histórico, social, político e cultural. Né? Com isso, Francisco, colegas, amigos, eu acho que eu encerro, né, com alguns minutinhos, talvez, ainda, para a gente continuar aqui a conversa, e já agradeço a extrema paciência de vocês aí, atenção. Obrigado, Francisco. Vá lá. Alô? Fala, Francisco. Muito bem, professor. Deu uma osciladinha aqui para mim aqui agora. Desculpa. Bom, professor, primeiramente, obrigado pela explanação, de uma riqueza ímpar. Tivemos algumas perguntas aqui, alguns questionamentos. Deixa eu já pegar aqui eles aqui, só separar rapidamente. A gente aqui nos bastidores precisa ser povo, né? Fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Mas já vamos dar início aí às questões. Só um segundo. Bom, vamos lá. O professor, vou fazer um bloco de questões, e daí a gente responde, você responde essa, não foi, tá? O professor Narciso, ele pergunta: Daolio, em relação à educação através do movimento, você acredita que a educação física escolar deve ou não se colocar como aquela que escolhe qual a técnica que deve ser ensinada? Essa foi a pergunta do professor Narciso. A próxima pergunta, professora Flávia Dipp. Só um segundo. Percebo que o Fundamental 2 apresenta grande resistência a novas propostas, inclusive no remoto. Rejeitam até ficar com a câmera ligada. Como lidar com isso? Parecem sempre desanimados para o novo. Essa foi a pergunta da professora Dipp, Flávia Dipp. E o Eliseu, só um segundo. Como fazer com que a educação física seja reconhecida e respeitada nesse momento que ela está tendo uma visibilidade maior? 3 perguntas para a gente poder fazer esse bloquinho e depois dou uma sequência em mais 3. Gente, obrigado. Enfim, perguntas boas, né? Perguntas sempre assim pertinentes. Eu já vi que a gente está aí com 400 pessoas, mais de 400 pessoas acompanhando. É uma honra muito, muito grande. Eu sempre fico com uma responsabilidade maior ainda, fico meio assustado de falar para tanta gente, viu? Mas agradeço e, enfim, né, tento sempre assim pensar junto aqui, mais do que qualquer outra coisa. O Narciso me pergunta, educação através do movimento, se ela deve escolher a técnica. Eu acho que essa questão da técnica, né, a gente assim precisaria de um outro tempo, né, um tempo para falar
melhor disso. Tem alguns artigos meus, viu, Narciso, depois se você quiser achar, que eu cheguei um pouco mais perto disso, né? A forma como a educação física, a área de educação física, e historicamente tratou da técnica, é uma coisa que ainda merece uma análise mais, assim, aprofundada. Eu fiz um pouco isso, comecei, talvez vocês possam, né, fazer um pouco mais isso. Mas se a gente ler, se a gente partir do conceito de técnica do Marcel Mauss, que é um antropólogo francês, que na década de 30 definiu as técnicas como as formas como os seres humanos fazem uso do seu corpo. E disse, portanto, assim, que esse uso do corpo, ele varia extremamente de grupo para grupo, cultura para cultura, época para época, sociedade por sociedade, e elas atendem a certas demandas culturais, a uma certa eficácia simbólica presente nesse grupo, né? Então, grupos diferentes usam o mesmo corpo biológico de formas diferentes. Interessante, né? O mesmo corpo biológico definido assim, de forma muito semelhante, todos os seres humanos têm os mesmos músculos colocados nos mesmos pontos, o mesmo número de ossos, enfim, ele usa esse corpo ele é tão semelhante e ao mesmo tempo tão diferente quando a gente pensa nos usos culturais dele. Basta olhar para outros povos e outras danças, outros jogos que se jogam mundo afora. Muitas vezes a gente só reconhece algumas modalidades de jogo, esporte, de dança, próprias de uma cultura ocidental, mediatizada, que chega só pela mídia, né? Mas se a gente abrir um pouco aí, nós temos acesso a isso hoje, né, pela internet, enfim, você vai ver formas absolutamente diferentes, né, que a gente até fica surpreso, como que eles conseguem fazer isso com esse mesmo corpo biológico, né? Então, essa ideia da técnica, desde Marcel Mauss, é que qualquer movimento corporal é um gesto, e ele já traz o termo gesto, né, que a área de dança usa também bastante. Essa gestualidade, ela é, por definição, técnica, ela é cultural e ela é técnica, né? Então, nesse sentido, não há técnica errada, não há técnica, e a aula de educação física deveria, isso é mais fácil falar do que propriamente fazer, né? Deveria lidar com essas técnicas como equivalentes. Podemos fazer as técnicas de um esporte lá da mídia? Sim, claro. Os alunos assistem aquilo e querem também experimentar aquilo. Talvez nem consigam fazer mecanicamente, como aqueles atletas de alto nível fazem, aqueles gestos maravilhosos, né? Mas outras técnicas são plenamente possíveis, né? Quer dizer, plantar bananeira, aquele exemplo que eu dei há pouco, ele é tão técnico quanto uma parada de mãos da ginástica, né? Então, eu acho que a gente não deve impor a técnica. Eu acho que a educação física tecnicista, o nome tecnicista, fez isso durante muito tempo. Ela partia da técnica. Eu acho que nós temos hoje os grandes temas de conteúdo e os alunos vão se apropriando disso com os acessos que ele tem, com as experiências que ele tem, com as influências que eles têm. E a aula é esse cruzamento entre várias técnicas. Eu acho que se todo mundo puder experimentar outras formas, né, seria extremamente rico, né? Obrigado, Narciso. A Flávia, não sei se vou conseguir responder, a Flávia fala do Fundamental 2, há uma grande resistência dos alunos. Evidente, Flávia, se a gente, muitas vezes, se a gente pensar até nas séries finais, né, do ensino fundamental e no ensino médio, talvez seja mais difícil começar uma nova forma de lidar, né, com essas práticas corporais que a gente, né, deseja. Se a gente começar com as séries do Fundamental 1 e vier com esse grupo acompanhando, talvez eles cheguem no Fundamental 2 de uma forma mais, assim, aberta para essas novas experiências, né? Eu acho que a gente precisa tentar, de alguma forma, entender o que esses alunos estão dizendo quando eles não fazem a aula, né? Muitas vezes a gente desconsidera, né, essa reação deles, e muitas vezes até a gente pune, a gente obriga, e eles até fazem.
mas eu acho que uma compreensão do porquê da resistência, né, e como que eles poderiam, quais atividades que eles teriam interesse, a gente puder fazer junto com eles, não para eles, não por eles, mas junto com eles, talvez a gente assim consiga criar determinados canais. Eu diria que pela experiência que eu tenho, embora eu não esteja na quadra, né, há um tempo já, os alunos do final do Fundamental 2 e do ensino médio passam a ter uma certa curiosidade, e a mídia reforça muito isso, né, uma curiosidade pela estética, pelos cuidados do corpo, né? Acho que esse pode ser uma entrada, pode ser um canal de entrada, não estou falando para a gente reproduzir tudo que a mídia sugere, mas acho que isso pode ser assim uma forma de manter um canal de comunicação, né? Tem uma outra coisa, tem um conceito da antropologia que é extremamente caro, eu não quis entrar muito nele hoje para não teorizar muito, né? Mas é a ideia de alteridade, né? Alteridade é uma condição que o pesquisador, né, que o etnógrafo, né, da antropologia, ele deve ter para compreender aquilo que os seres humanos fazem. Imagine que ele muitas vezes vai para grupos e que fazem coisas diferentes, né? Então essa ideia de alteridade, que seria se colocar na condição do outro, e eu uso muito isso para a educação. Eu acho que todo professor, bem ou mal, faz isso, e se ele fizer bem, ele tem mais chance de alcançar os alunos nas suas especificidades, nos seus desejos, enfim, seria se colocar na condição deles, alunos, por que eles fazem o que eles fazem do jeito que eles fazem? Ou por que eles não fazem determinadas coisas, né? Ou eles fazem de outro jeito, né? Essas transgressões, tem um outro autor, o Raul Iturra, que é um autor chileno também, que ele faz uma análise interessante das transgressões. As transgressões que os alunos manifestam, mais do que serem motivo de briga, de punição, de retaliação, elas devem ser compreendidas, né? Porque é uma forma de reagir ao conteúdo e dar um próprio significado para eles, e, de certa forma, esses alunos se sentirem mais autorais na própria aula, né? Obrigado, Flávia. E o Eliseu, não sei se eu entendi, Eliseu, a educação física, como que ela pode ser reconhecida e respeitada nesse momento? Acho que você está falando agora desse ensino remoto, né? Eu acho que essa questão do ensino remoto, a gente tá assim, aprendendo muito, né? Fomos surpreendidos completamente, vocês que estão aí na linha de frente do chão da quadra, né? Agora é pela tela, não é chão da quadra, é a tela mesmo, né, do computador, né? Eu acho que a gente está assim aprendendo muito. Eu não tenho muita noção disso. Tenho ouvido algumas experiências interessantes, mas eu diria, eu fiz um texto até, o Francisco acho que se lembra disso, para o chão da quadra, há uns meses atrás, que eu falava disso, né? Eu falava que, na verdade, eu até usei como epígrafe desse texto um trecho da música do Caetano Veloso, Um Índio, que falava assim: e aquilo que nesse momento, aspas, aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos não por ser exótico, mas pelo fato de ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio, né? Eu diria que com pandemia ou não, com isolamento ou não, os professores estão pensando nos seus objetivos, né, e nas suas estratégias. Claro que essas estratégias estão limitadas por uma série de coisas agora, mas esse esforço, né, de clareza de objetivos e de estabelecimento das estratégias para chegar nesses objetivos, né, e quanto tempo que eu levo para isso, é um esforço pedagógico de todo professor sempre, né? Eu diria, né, pelo que eu ouço, que aqueles professores que têm clareza, que tinham clareza antes da pandemia dos seus objetivos, eles estão conseguindo sintonizar, chegar um pouco mais nos alunos do que aqueles que não tinham, por qualquer motivo, pela sua formação, enfim, né, eles não estavam fazendo isso.
Então, eu acho que esse esforço agora é o mesmo de sempre, né, com os limites todos aí impostos pela pandemia, pelo isolamento, né, pelo ensino, né, à distância. Obrigado, respondi rapidamente, nem sei se respondi. Tentei. Professor, o nosso tempo é muito curto, né, e passa muito rápido. Para a gente finalizar, eu quero passar aqui para você mais uma pergunta, e daí nós entramos na fase de encerramento, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem muitas perguntas boas, porém nós vamos ter que limitar aqui. O professor Alisson. Professor, aqui no estado do Paraná está uma corrente em criação de colégios militares. Abre parênteses, escolas públicas, fecha parênteses. Qual a sua opinião a respeito e quais pontos positivos e negativos para a educação? E daí, professora, nós estamos indo para o encerramento da apresentação, ok? Alisson, obrigado pela sua participação. Pois é, eu tenho muito medo disso, né? Eu queria saber, quer dizer, o que tá por trás dessa intenção de escolas militares, né? Então, essa tem uma questão política aí maior, né? Isso parece uma ideia de educação do próprio governo federal, que valoriza muito, tem valorizado muito isso, e essa ideia de um adestramento militar, né, isso me assusta muito, né? No que tange à educação física, eu acho que tudo aquilo que a gente produziu, né, como eu disse, né, eu iniciei falando dos anos 80, 90, né, justamente na redemocratização e na pós-ditadura militar, final daquela ditadura militar, que começou lá em 64, foi até 85, né? Nessa redemocratização, tudo o que foi produzido, ou boa parte, se não tudo, mas boa parte do que foi produzido, relativizou essa ênfase padronizadora, essa influência militar que a educação física já tinha sofrido desde o início do século XX, essa influência médico-higienista do século XIX, esse ensino tecnicista até os anos 70, enfim, a gente já estava criticando isso, né? Então tudo indica que isso parece ser um retrocesso, né? E para a educação física, como eu disse, né? Essa concepção de aula, de diferença. Se há se há um lugar que não reconhecem as diferenças, né, são as Forças Armadas, é o Exército, são as escolas militares, né? Vejam as Ordens Unidas, né, e as marchas, todo mundo faz a mesma coisa do mesmo jeito, né? Então eu acho que a educação física, se isso realmente vingar, pegar, a educação física vai ter aí algumas dificuldades. Essa educação física que a gente crê, que a gente defende, né? Tá bom, Alisson. Francisco, eu entendo que eu já devo encerrar, é isso, Francisco? Então eu vou encerrando. Eu quero agradecer. É tão rápido, né? Se vocês quiserem falar comigo ainda para continuar esse papo, a gente é sempre bom. Podemos fazer isso. Eu mandei uma mensagem para o Francisco no nosso chat aqui privado, falando que eu posso disponibilizar um livro para sorteio, viu, Francisco? Então, se você quiser fazer mais um sorteio, um quinto sorteio, você disse 4, quinto sorteio, depois você vê quem ganhou e me fala, e eu mando uma cópia desse livro aqui, então, que é o... Eu ganhei já. Brincadeira, professor. Vamos fazer assim, ó. Segura o livro na tela aí, por favor. Nós faremos... Aparece aí, professor. Pode aparecer também. Vamos fazer o seguinte. Quem fizer o print e marcar o chão da quadra é o professor Josimar Daolio, tanto no Facebook quanto no Instagram, vai estar concorrendo a esse livro. E daí sorteamos amanhã, pode ser? Pode ser. Você fala para quem que eu mando depois. Pode deixar. Então faça o print aí, marca no Instagram e no Facebook,
Chão da Quadra e @JosimarDaolio, tá certo? Certo. Francisco, e uma última coisa, eu só queria dizer do meu site, né? Então, para quem quiser, eu estou montando um site, depois você põe na tela aí, com todos os artigos, as minhas teses, artigos, palestras publicadas, capítulos de livro, eu estou pondo tudo lá no site, assim, acesso aberto, livre, e então, se alguém tiver interesse em ler alguma coisa minha, acessa pelo site, www.josimardaolio.com.br, tá certo? No mais, agradeço, cumprimento você de novo, Francisco, pelo esforço aí, parabenizo todo mundo pela intensa participação, não só hoje, mas nesse mês todo de outubro, e não só aqui, mas no Facebook lá, que é um grupo extremamente ativo, e também convido vocês para as próximas palestras, tem acho que mais 3 ou 4 palestras aí, super interessantes. Até mais, um grande abraço a todos, boa tarde. Gratidão,